Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da FENA Minas 2025. Muito obrigada pela sua participação. E para começar, nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico como pilar da sustentabilidade. E eu recebo aqui o Matheus Teixeira e o Rafael de Paula, eles que vão falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico no agronegócio, do trabalho que eles realizam na Invest Minas e também no BDMG. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado pelo convite. Um prazer para a gente estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje. Um prazer poder bater esse papo aí com você e com toda a região aqui de Patos de Minas. Muito bom, né? Eventos como esse a gente recebe empresas, entidades que fazem muita diferença para o setor. Eu queria que vocês explicassem para a gente, vamos começar com o Rafael aqui. Rafael, explica como é que funciona, né, essa questão de auxiliar as empresas do ramo do agronegócio a se desenvolverem. Como tem sido o trabalho de vocês? Bom, a Invest Minas, ela tinha um outro nome, ela passou por uma remodelagem da marca, é o antigo INGE. Talvez muitos dos que nos assistem, nos ouvem aí, já tenham até ouvido falar, que era o antigo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. E eu gosto de contar como é que ela nasceu, porque rapidamente quem está nos assistindo entende o trabalho que a gente presta. Nasceu no ano de 68, com o objetivo de industrializar Minas Gerais. Então, nossos executivos iam lá para São Paulo, que já era uma indústria pujante e desenvolvida, e convidava essas pessoas para vir para Minas Gerais. E a gente tinha, naquela época, muita energia para oferecer, dinheiro através do BDMG, que continua sendo aí nosso parceiro, para viabilizar os negócios aqui em Minas. Essa parceria desde aquela época já? Desde aquela época, o BDMG é um dos investidores da Invest Minas, que é uma empresa pública do estado de Minas Gerais. Então a gente nasceu para isso, para trazer investimentos para Minas Gerais. Os que não estão aqui ainda e também buscar de fora, trazer de fora empresas para investir aqui e para apoiar os daqui para continuar crescendo. Para você ter ideia, de 2019 para cá, cerca de 1.000 projetos foram apoiados pela Invest Minas. 30% vieram do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem trazido investimentos para Minas Gerais. Hoje o número está em torno aí na casa dos 500 bilhões de reais, das mais variadas empresas e te respondendo, muitas dentro da cadeia do agronegócio. Entendi. E é importante, né, ter esse suporte, porque às vezes a gente tem boas ideias, tem gente com muita vontade de fazer, mas é claro, ele precisa de alguém que financie. Como é que é como é que é o procedimento, né, que as pessoas chegam até vocês? Todo grande investimento, muitas vezes ele enfrenta alguns caminhos burocráticos, licenças ambientais, energia, que às vezes é um processo difícil pela quantidade de energia que demanda. Água, né? Depender do projeto, demanda muita água. Então a gente funciona como uma forma de conectar todos os atores que têm alguma responsabilidade para viabilizar aquele investimento. Então é um suporte 360 graus, que ajudam em vários aspectos, então, legal, jurídico. Exatamente. A gente está conectado com a Secretaria de Meio Ambiente, com a CEMIG, com o crédito. Muitas vezes a ideia é boa, mas falta o aporte. Então a gente, além do BNG, tem fundos de investimentos e outros que podem ajudar a investir naquele negócio. A Invest Minas promove essa conexão justamente para viabilizar o investimento. O que a gente não quer é burocracia para o empresário. A gente quer sair da frente dele para que o negócio dê certo. Muito bom. Matheus, e como que vocês auxiliam, né, nesse processo aí? Vem com o aporte, que é parte fundamental. Isso, exatamente. O BDMG, ele entra como o braço de financiamento a esse desenvolvimento econômico, né, que a gente está tratando no podcast. Então, o BDMG é um banco do Estado, né? Nós somos também uma empresa pública de 1962. E eu sempre brinco que, né, a gente sempre brinca com as letras B e D de BDMG. Então, nós somos banco, então somos um banco como qualquer outro, temos linhas de crédito, temos controle de inadimplência, só que somos de desenvolvimento. Então, a gente tem uma missão diferente enquanto banco do Estado. Então, a gente tem a missão de levar as melhores soluções de crédito, tanto para as empresas, quanto para as prefeituras, quanto para o produtor rural. Então, o nosso objetivo é dar esse financiamento que as empresas tanto precisam para realizar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus investimentos. Então, a gente atua bastante, principalmente com micro e pequenas empresas, com o setor público, né, prefeituras em geral, e com o produtor rural, que é um público, né, bastante importante aqui do nosso evento.
Então, aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre as linhas de crédito, como é que esse público faz para acessar, mas é justamente isso, a gente entra para ser uma opção de financiamento barato e ágil para que os empresários, os produtores rurais possam fazer os seus investimentos. E trazendo novamente para o setor do agro, eles têm algumas questões que não dependem deles, né? Depende do clima, depende do mercado, e isso acaba afetando um pouco. Não dá para ter uma previsão igual as outras empresas, né, do mundo corporativo aí tem. Então esse suporte é mais necessário ainda, porque às vezes uma safra para outra eles perdem muito, eles acabam precisando desse recurso de verdade. Sim, são linhas de crédito muito específicas, né? Assim, a gente tem as linhas tradicionais do banco para empresas, mas e isso é uma novidade importante do banco. O agronegócio sempre foi muito valorizado pelo BDMG, mas ainda não existiu uma área específica de agronegócio no banco. A gente sempre atendeu produtores rurais, mas não com uma área específica. E, salvo engano, nos últimos 6 meses, acho que foi há 6 meses atrás, a gente criou uma superintendência de agronegócio, justamente para fortalecer a atuação do banco com esse segmento. Então, hoje a gente tem parcerias com cooperativas de crédito, Sicoob, Sicredi, Cressol, que levam as linhas de crédito do banco para o pequeno produtor rural, e o médio e grande produtor rural acessa diretamente o BDMG para ter acesso a essas linhas de crédito. Muito bom, então, ter esse setor separado aí para atender essas particularidades. Exato. Agora, outra coisa que eu queria entender com vocês é por que a questão do desenvolvimento econômico como pilar da sustentabilidade. Qual que é a relação? Se a gente para de se desenvolver, a gente acaba nos prejudicando. O município para de gerar emprego, para de gerar renda, as empresas entram em dificuldade. Então, para que a gente seja sustentável, se desenvolver é uma regra que a gente não pode quebrar. A gente tem que estar sempre se movimentando. Para citar um pouco da atuação da Invest Minas aqui em Patos de Minas e região para o público que nos assiste, a Agroamazônia, que está sendo implantada aqui em Patos de Minas, é um dos projetos que a Invest Minas apoiou. Talvez já tenha ouvido falar da Sumitomo, que é quem está por detrás, da Gazin, que recentemente foi anunciada pelo prefeito Falcão, junto com o Bené, o presidente da ADES, uma fábrica na área de colchões, cama, mesa e banho, que está sendo instalada aqui. É também um projeto que a Invest Minas trabalhou. Pode ver que são grandes projetos que geram um impacto econômico e social onde se instala. Município como Patos de Minas, qualquer empresa que gere aqui 40, 50 empregos, a gente afeta a cidade inteira. Todo mundo vai conhecer, vai ter um parente, um amigo que trabalha naquela empresa. Então, assim, poucos empregos, mas de uma relevância para o município muito grande. Quando a gente fala de sustentabilidade, não quer dizer só a questão ambiental, é a questão social e econômica, desenvolvimento daquela região, né? Exatamente. Exatamente. O BDMG tem também, entrando especificamente na questão de sustentabilidade, linhas específicas para isso. A gente tem parcerias internacionais que fornecem recursos exclusivamente para linhas voltadas para sustentabilidade mais estrito senso, vamos dizer assim, né? Energia solar, agricultura sustentável, mas é o que você disse, assim, atuando com micro e pequenas empresas, por exemplo, também é sustentabilidade, né? A gente ajudar ali os pequenos negócios a serem sustentáveis, a gerarem cada vez mais empregos. Então, é o que o Rafael falou, assim, não existe desenvolvimento sem sustentabilidade. E acho que é muito isso que o BDMG e a Invest Minas tentam atuar em conjunto para trazer para o estado de Minas. Muito bom. E qual o resultado que vocês têm tido recentemente? Assim, como é que é essa confiança do empresário com a Invest Minas, por exemplo? Recentemente a gente passou por uma mudança. A função que eu ocupo hoje na Invest Minas, antes a gente não tinha ela interiorizada. Era algo lá de Belo Horizonte, vamos colocar dessa forma. Agora a gente tem assessores regionais espalhados por toda Minas Gerais. Então a gente está mais próximo das empresas. A gente está vendo o movimento empresarial, está entendendo o que está acontecendo na região. Então a gente consegue até conectar isso, né, com a Invest Minas de uma forma muito mais fácil. E a gente tem tido bons resultados, né? Eu acho que o governo do estado vai anunciar nesse mês 1 milhão de empregos gerados, né? É o dado do CAGED, está com 999.985. No estado que tem 20 milhões de habitantes, é um resultado extremamente relevante. Isso empregos formais. Então, e parte disso pelos projetos da Invest Minas. É difícil precisar quanto, mas alguns milhares de empregos, naturalmente, desses 1.000 projetos que a Invest Minas apoiou. E o Noroeste, eu vi a cidade semana passada,
Noroeste e Alto Paranaíba, porque eles são contabilizados juntos, foi uma das regiões em 2024 onde mais cresceu a abertura de novas empresas. Cresceu 24%. Né? Todas as outras regiões cresceram um pouco menos que isso. Então isso mostra que o agro, que é o carro-chefe da região, tem puxado realmente a região e dado a relevância necessária dentro do estado de Minas Gerais, essa região aqui. E complementando o Rafael, falando especificamente de agro, que é o grande público aqui, o que eu estava comentando, a gente criou uma superintendência e a gente está com números muito, assim, não param de crescer, a gente está realmente reforçando nossa atuação, está no nosso objetivo estratégico reforçar a atuação em agro. Então hoje já responde por 1/4 da carteira do banco, especificamente o agronegócio, e ano passado respondeu por 42% dos desembolsos do BDMG foram especificamente para o agronegócio. Então, é o motor do nosso estado, né? É o que realmente movimenta a nossa economia. Do nosso país até. Sim, do país, né? Porque não... Se a gente for olhar o PIB, o agronegócio representa a maior parte. Sim, né? Então, a gente fica muito feliz de estar conseguindo reforçar uma atuação que já era do banco desde sempre, mas agora ainda mais específica, com gerentes especialistas, e a gente está com previsões ainda mais otimistas de crescer essa carteira do banco para apoiar o agronegócio. Como eu falei, seja o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, pessoa física ou jurídica, a gente quer estar lado a lado do produtor rural para apoiar nas suas necessidades. É isso aí. E o que vocês disseram de estar mais próximos das empresas, né, de criar essa conexão, num evento como esse, eu acho que é um momento importante, né, de ter esse contato com as empresas. Vocês vão estar por aqui, as pessoas que quiserem tirar dúvidas, como é que elas podem fazer para entrar em contato com vocês? Bom, eu estarei aqui até quinta-feira, estarei junto com a FIENG, ali no estande da FIENG, e eu quero dizer o seguinte, é uma grande oportunidade para você, empresário, ter o Estado como seu parceiro. Eu gosto de dizer isso, né, com as empresas que a gente tem assistido. A gente está aqui para desimpedir o seu caminho, está aqui para te ajudar a crescer, que é o que você, na maioria dos casos, quer fazer. Então, estou à disposição, vou deixar o meu contato também aqui, é o 31 988 35 7313, estou à disposição, pode me procurar ali até quinta-feira no estande da FIENG, a gente está aqui para atender. E a gente atende município também, a gente não falou aqui, mas a Invest Minas também é utilizada para ajudar os municípios a melhorar a sua legislação, para que você fique mais atrativo dentro do estado de Minas Gerais, né? Se torne uma cidade competitiva. Entre muitos produtos que a gente tem para auxiliar as cidades aí. O Trilhas do Futuro, que é preparar uma mão de obra específica, que é um programa do governo do estado, a gente atua diretamente auxiliando na execução desse projeto. O Minas Maps, sugiro você procurar aí no Google, Minas Maps, onde a gente cadastra terrenos e galpões que estão disponíveis em todo o estado para que o empresário de forma antecipada, quando for investigar um local, consiga saber se lá tem um terreno que ele consegue comprar, se a prefeitura está disposta a ceder ou doar aquele espaço para a empresa poder ir lá se instalar. Ferramenta fantástica, inclusive copiada por outros estados, Matheus. Que bacana. Então, estou à disposição, pode me procurar lá no estande da FIENG. Vocês têm o site também. Isso. Eu vou estar ao longo do dia hoje conversando com os empresários, com os produtores rurais, mas a gente tem o nosso site, aproveitar para deixar, é o www.bdmg.mg.gov.br, e lá, de acordo com a demanda do empresário, ele já vai ser direcionado ou para um gerente específico que vai atendê-lo, ou no caso de micro e pequenas empresas, já é direto no site, o crédito é 100% digital. Tem lá a rede de correspondentes bancários também, caso a pessoa queira um atendimento presencial. Então, no nosso site, o agronegócio tem um destaque, né, como não poderia deixar de ser, e lá o produtor pode identificar a sua demanda e ver qual que vai ser a forma de melhor atendê-lo. Tá aí o recado, né, para quem quiser mais informações. Bom, gente, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria só para finalizar, o que vocês estão achando da FenaMinas, terceira edição, né? Qual que é a importância, na visão de vocês, de Patos de Minas, dentro desse contexto de desenvolvimento, de inovação? Como vocês veem a cidade hoje e esse evento em especial? Primeiro, parabenizar aí a todos que trabalharam, porque enche os olhos. E foi o primeiro comentário do Matheus quando chegou, né? A cara está muito bem organizada, estrutura muito agradável, na sombra. É importante dizer, né? Muitas feiras do agronegócio. Para ir nos estandes, a gente está caminhando só aqui, está na sombra. É importante. Deixa o ambiente bem aconchegante. A gente vê que empresas regionais, não só de Patos de Minas, a gente vê gente aqui de João Pinheiro, Paracatu,
Unai, que mostra o tamanho da feira e a importância que ela tem. Então, certamente foi um sucesso, está sendo um sucesso, e a Invest Minas quer estar aqui na 4ª edição, ano que vem, para poder continuar a contribuir. Inclusive, estamos aqui como patrocinador também da feira. Bom, é isso. A gente ficou, quando eu cheguei, eu comentei com o Rafael, fiquei impressionado com o tamanho. A gente que roda o estado inteiro participando de eventos. Não é tão comum ter um evento tão bem organizado. Assim, para a gente é um prazer, assim, é uma honra estar aqui conversando com os empresários, com os produtores. A gente sempre fala muito isso. No caso específico do BDMG, como a gente não tem agências, nós temos só nossa sede em Belo Horizonte, a gente acaba sendo pouco conhecido ainda. Então, oportunidades como essa aqui, de estar com as pessoas, de conversar, ouvir as demandas, né? Então, a gente vem muito para ouvir também, né, Rafael? Não só para passar o que a gente tem para oferecer. Então, para a gente é uma oportunidade muito legal. Patos de Minas é uma cidade muito relevante para o BDMG. Especificamente na minha área de micro e pequenas empresas, é uma das cidades que tem o maior desembolso. Então, aqui a coisa está muito movimentada, temos grandes parceiros aqui. Então, para a gente é uma honra e, né, parabenizar mais uma vez aí pela organização e pelo espaço. Muito bom, obrigada, gente. Agradeço muito pela participação de vocês. Aproveitem bastante o evento, né? Rafael vai ficar mais tempo. Até quinta eu tô aí. E eu queria falar o seguinte, eu não sabia o que era a queima do alho. Gente, o que é essa queima do alho? Gostou bastante. Nossa, essa queima do alho vale a pena, viu? Eu ainda vou lá conferir. Cheguei direto de Belo Horizonte, vou lá agora conferir. Nossa, não pode ir embora sem passar por lá, gente. Tá de encher os olhos mesmo. E aqui comida maravilhosa. E tem a questão cultural também, né? De ser uma tradição dos trofeiros, a forma com que a comida é feita. Tudo isso faz parte da essência do agronegócio, né? Muito bom. Vou lá. Obrigada, gente. Vai lá, não deixe de ir, não. Vocês estão nos assistindo também, não deixe de vir acompanhar a Fena Minas. Muito obrigada pela sua participação. A gente continua aqui durante todos os dias, até o dia 25, trazendo novidades, informações e ouvindo pessoas que são relevantes aí para o agronegócio, empresas, expositores, autoridades políticas. Continue com a gente.